Olá, criadores! Hoje eu vou mostrar para vocês um método rápido e eficiente para você começar a construir agentes de IA de maneira profissional. Vamos direto para a tela. A gente vai construir esse carinha aqui, é um agente React. Por que React? Ele é Reasoning and Action. O que significa? Ele pensa, né? E eu não gosto muito dessa palavra pensa, mas é o que tem agora. E ação. Então, baseado na pergunta que a gente fizer, né? Na mensagem que a gente enviar, ele decide se ele deve responder diretamente ou se ele deve consultar uma ou mais ferramentas. A ferramenta poderia ser um MCP ou pode ser uma ferramenta que você criar. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês como criar uma ferramenta de busca na web. Então, ele tem acesso a essa ferramenta. A gente vai fazer a pergunta aqui vamos lá. Ele vai responder ali diretamente. No caso aqui, olá, ele não acha que não tem que pesquisar nada, correto? Então, antes de entrar no código, e eu tenho todo o código aqui, você pode acompanhar, eu vou explicar o que está acontecendo aqui, o que é Langsmith, o que está acontecendo, o que é isso tudo aqui, beleza? Vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é o LangGraph, né? LangGraph é uma biblioteca, um framework construído em cima do LangChain. A LangChain é uma biblioteca popular em Python que nos ajuda muito a trabalhar com LLMs. Então, o LangGraph nos permite criar essas belezinhas aqui, que são grafos que mantêm estado. Tá? Eu não vou entrar no que é estado e no que é grafo, mas grafo é basicamente isso aqui, tá? Você tem uma entrada e tem uma saída, e é exatamente assim que soluções de inteligência artificial funcionam. Seja ela, por exemplo, Deep Research, que você está acostumado aí, ou seja uma outra qualquer, é assim que vai funcionar. Algo acontece, ela tem os processos aqui, a gente consegue montar todos esses processos aqui usando o LangGraph, e a gente pode, além de montar esses processos assim que são os padrões, a gente pode criar os próprios e também combiná-los. Então, assim, temos liberdade infinita aqui para criar agentes de todas as formas, tanto esses de conversas, que são os mais populares, tanto os que realmente fazem dinheiro, que não são os de conversa, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Por que a gente vai usar LangGraph? Eu já usei quase todas essas ferramentas low-code para criar agente, e todas elas, em algum momento, falham em entregar escalabilidade, liberdade de customização e observabilidade. Você vê o que acontece ali dentro. Então, eu passei um tempo pesquisando, e foi um bom tempo, eu usei todo tipo de framework e tentei ver como eu poderia, de fato, construir soluções profissionais. E você deve estar se perguntando por que você quis isso. É porque eu tenho uma empresa que a gente faz isso, exatamente. Então, eu passei um bom tempo aí, e hoje você pode aproveitar a minha experiência, cortar um baita do caminho que eu percorri aí lendo um monte de tutorial, fazendo, experimentando, construindo, até ter chegado nesse ponto em que eu estou hoje, em que eu consigo construir agentes bem rápido, de maneira profissional. A Replit, se você não conhece a Replit, ela usa exatamente o LangGraph para construir o seu agente aqui, tá? Se você não conhece, é o famoso Vibe Coding aqui, a Replit oferece. Você chega aqui, pede para fazer um site, e o que eles fazem aqui por trás é exatamente um grafo, usando o LangGraph. Se você não acredita em mim, você pode ler aqui. E está dizendo como eles fizeram, parará. É um caso de uso muito interessante. O que prova que soluções profissionais não usam ferramentas low-code. Cedo ou tarde você vai ter um problema grande, e é aquilo. É bom para começar, é bom para prototipar, bom para fazer MVP, mas se você quer, de fato, virar profissional, criar a sua agente vertical, cara, não existe caminho no low-code no longo prazo. Você vai se frustrar. Então, se você quiser poupar o caminho que eu te trago aqui, é a verdade. Então, abra sua mente e vamos embora. Beleza. Então, aqui a gente tem o nosso agente, já viu ele funcionando. Agora eu vou explicar o código, como ele funciona. E, para sua surpresa, eu tenho só 54 linhas de código, isso com espaçamento generoso e com comentários, tá? Então, assim, é bem simples criar. Obviamente, é bem simples criar agora, que eu já percorri esse caminho aqui. Mas, assim, a documentação do LangGraph é bem vasta. E como eles dão muita liberdade para você criar, pode ser um pouco complicado de entender ali. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar um agente React, como está falando aqui, e eu separei em bloquinhos, e no tutorial também está assim. Eu vou mostrar para vocês como ter acesso ao tutorial, com a explicação. E o que a gente faz aqui, esse cara aqui é o nosso principal, tá? Create React Agent. Aqui, se a gente voltar aqui, ele já oferece esse agente aqui para a gente já pré-configurado. Então, o que a gente vai fazer é usar a estrutura que eles oferecem. Então, é muito, muito fácil começar a criar com esse carinha. E o que a gente precisa passar para ele são apenas ferramentas e
né, o modelo que a gente vai usar. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, a gente está criando um modelo, né? Então, a gente está usando o Gemini aqui, nesse exemplo, o Gemini 2.0. Ah, Ronald, o 2.5 é melhor, então eu uso o 2.5. Ah, eu gosto mais do ChatGPT. Eu uso o ChatGPT. Ah, eu gosto mais do Grok. Grok lançou hoje, né? A API, inclusive. Usa a API do Grok, sei lá, faça o que você bem entender. É exatamente esse o propósito aqui do canal e o propósito quando eu mostro essas coisas aqui para você. Você tem liberdade infinita de criação, você não precisa depender de uma pessoa, de uma ferramenta, você pode criar o que você bem entender. Tá? E o que a gente vai fazer aqui eu estou passando a API, você deve criar um arquivo .env aqui, tá? Tá tudo no tutorial, não vai entrar em detalhes assim do porquê, mas você nunca bota a chave da API no seu código direto, porque isso aí é uma falha de segurança e você não quer fazer isso, tá? E essa aqui é a chave da ferramenta que a gente vai usar para busca web, tá bom? Então a gente fez o modelo, beleza. Agora a gente tem que dar um prompt, que é o System Prompt. Quando criamos agente, é importante que ele tenha diretrizes, regras a seguir. Prompt de agente é um tópico particular e separado. Esse prompt aqui é um prompt muito simples, mas você pode melhorar o prompt e se vocês tiverem interesse eu faço um vídeo só sobre prompts para agente, porque não é o mesmo prompt que você faz lá no ChatGPT, tá? Por exemplo, aqui a gente está usando o Gemini 2.0 e ele não é reasoning, correto? Então, com um prompt apropriado aqui, a gente poderia fazer um modelo que não é reasoning, fazer o reasoning de maneira apropriada para o nosso problema, o que é uma técnica muito interessante. E eu posso falar sobre ela, se você tiver interesse. Se não, uma hora você vai ter, e aí você vai lembrar de mim. Então, vamos lá. Por quê? O que eu queria falar aqui de modelo. A maioria dos modelos hoje, eles têm benchmarks variados, né? Mas você vai começar a reparar quando você criar agente, na verdade, você não precisa, às vezes, de um modelo super poderoso. Na verdade, você precisa de técnica, né? Então, essa ideia de, meu Deus, o modelo faz tudo agora, isso muda tudo, aquela coisa toda que a gente vê incansavelmente no YouTube, é coisa de amador, porque você sabe, se você constrói ou se você começou a construir, você sabe que o que faz diferença mesmo não é só isso, né? Então, obviamente, um bom modelo é bom, mas aí você tem que botar um tempero em cima para construir sua solução. Então, vamos lá. A nossa ferramenta. E você vê aí, Ronald, como construir uma ferramenta? Cara, é uma coisa mais simples do mundo. No vídeo passado eu mostrei o MCP, e o MCP também era bem simples. A gente construiu o MCP e construiu a ferramenta dentro dele. Aqui a gente está construindo a ferramenta direta. Então, assim, MCP é opcional, como eu falei no vídeo anterior. Ele é legal para um monte de casos de uso, mas, cara, você pode viver sem o MCP se você cria agente em paz também. Tá? Você pode usar eles combinados com uma ferramenta, ou pode só usar MCP, ou pode usar só a ferramenta. Não tem, como eu falo sempre, não tem uma bala de prata, não tem um único jeito de fazer. Beleza. Então, a nossa ferramenta web aqui, o que ela faz? A gente define a quantidade de resultados que a gente quer na busca. Tá? Então, você poderia botar 5, 10, eu botei 3 aqui pela demonstração. A gente passa a query, né? Que vai vir aqui. Então, quando a gente perguntar, ele vai passar a query e ele vai retornar os documentos. O que é isso aqui, Ronald? Esse monte de comentário é só para você mostrar no vídeo? Não. Tá? Comentário é uma coisa séria desde que o mundo é mundo. Mas, quando a gente lida com agentes de IA, comentário é a coisa mais importante na ferramenta, na verdade. Porque é exatamente com esse texto aqui que o nosso agente vai saber o que é essa ferramenta e se ele deve buscá-la ou não. Então, quando a gente fala de reasoning, essa parte aqui é muito importante. Porque ele vai olhar para a caixinha de ferramentas dele e vai falar assim, deixa eu ver essa ferramenta, o que ela faz? Ele não vai olhar o código e descobrir o que ele faz, ele vai pensar sobre isso, ele vai olhar a instrução. Então, a gente tem que ser criterioso na instrução que a gente cria na ferramenta. Muito bem. Com as ferramentas prontas, a gente passa uma lista de ferramentas. Por que essa lista aqui? Eu facilitei para vocês, porque se você quiser botar uma outra ferramenta, se você quiser, eu quero criar uma outra ferramenta que faz outra coisa, você pode. Então, você só cria a ferramenta e depois passa ela aqui na lista. Então, você pode ter uma lista enorme de ferramentas. E aí, depois, a gente vai criar o nosso agente aqui, tá? Bem simples. Modelo, ferramentas e o prompt. Acabou, tá? Você começou a criar. E com esse código aqui, exatamente, você já pode fazer deploy, cara. Você já pode botar no ar e você vai ter um monte de conveniência que só uma plataforma apropriada para fazer deploy de software te dá. Então,
como escalabilidade, desculpa, e observabilidade. O que é observabilidade? Você vai ter acesso a logs. Então, toda vez que alguém usar seu agente, você vai ver detalhe por detalhe o que aconteceu, o que faz toda a diferença no longo prazo, tá? Para você melhorar a qualidade. Além de tudo, você consegue fazer testes, não teste do tipo, testei na minha máquina, está legal. Você vai fazer testes qualitativos e quantitativos, tudo isso com essa ferramenta aqui. Então, eu estou mostrando aqui só o princípio, mas essa é a base. Se você seguir essa base aqui, você já vai ter um agente rodando, tá? Aí você vai pensar, Ronald, como que eu testo esta bagaça? E aí eu vou explicar para você. Só um segundinho. Vamos lá. Aqui eu já estava rodando um servidor local, né? Você não precisa testar esse cara diretamente na linha de comando, tá? E se você rodar esse script aqui na linha de comando, nada vai acontecer, porque a gente não tem um print aqui, não tem nada. E o que a gente vai fazer aqui é definir esse arquivinho aqui. Tá tudo no tutorial. Deixa eu mostrar o tutorial. Quer dizer, o tutorial não está pronto na plataforma, mas a plataforma está aqui. Você acessa, tá? E, enfim, vai estar aqui quando o vídeo for pro ar. E se você não souber como usa, o que você quer, eu quero aprender. Você pergunta ao agente ali, eu digitei errado, acontece, né? Vídeo ao vivo. Ele vai te ajudar, você pode tirar dúvida também, etc., porque ele conhece o material que tem na biblioteca. E eu falo do que eu faço, cara. Assim, esse agente aqui é um exemplo disso aqui, tá? Não é nada muito diferente. Aí você pode construir exatamente assim, essas coisas. É curioso que a maioria da galera fica presa a agentes de WhatsApp, por exemplo, mas a maioria das coisas que eu faço e que realmente me retornam bons valores financeiros não são agentes de WhatsApp, cara. A galera está integrando essas coisas aqui em diversos serviços e de uma maneira diferente do que é propagado no geral aí, tá? Então, assim, a indústria está andando para um lado e a internet está falando de outro assunto. Então, se você quiser ser profissional, cara, tá na hora de acordar e pegar o rumo certo. Então, vamos lá. Já falei do agente, já falei do tutorial, vai estar aqui, você acessa aí, enfim, fica feliz e só copiar e colar, vai ter todas as instruções lá, como estão aqui, e a gente vai rodar esse cara aqui. O que a gente faz aqui? A gente está passando o nome do arquivo, tá? Só para você entender. Aqui são as dependências, então quais arquivos ele deve olhar, então é só copiar, cara, muito simples, né? A gente está passando o nome das dependências, que desculpa, a gente está passando o nome do arquivo, tá? LangGraph 101, e a gente está passando o grafo. Se você reparar aqui, o nosso grafo se chama grafo, tá? Então, como eu expliquei para vocês, ao final do LangGraph, o que a gente tem é um grafo, tá? E ele faz um grafo compilado aqui para a gente. Deixa eu postar aqui, olha lá, um grafo compilado. Então, é exatamente isso que a gente está passando. Se você trocar o nome disso aqui para meu grafo, aqui você vai ter que trocar para meu grafo. É só isso, tá? Com isso aqui pronto, a gente está pronto para fazer deploy. A gente não vai explorar esse vídeo hoje. Deploy na LangGraph Cloud, então é um serviço gerenciado, ou desenvolver localmente, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Basta você vir aqui, LangGraph Dev. Ele vai abrir esse servidor aqui, tá? Engraçado que aqui, o meu navegador padrão é o Brave, e ele não funciona no Brave, ele fica eternamente rolando aqui, tá? O que você tem que fazer, ou pode fazer, é isso aqui. Você pega, se você não for... Se o seu navegador padrão não for o Chrome, você tem que fazer algo igual eu faço aqui. Você pega ele, bota aqui, copia e cola, e aí beleza. Você vai ter acesso ao teu ambiente de desenvolvimento. Vou mandar uma mensagem aqui para ver se está funcionando. E a primeira vez que você rodar, ele vai demorar um pouquinho, tá? Um pouquinho, 5 segundos, 10 segundos. Mas antes disso, eu vou te mostrar aqui o que, na verdade, é o Langsmith, que você viu ali, tá? Langsmith é exatamente essa plataforma que eu estou falando, que eu falei para vocês anteriormente, e ela é apropriada para a gente fazer deploy de soluções profissionais, tá? Ronald, mas eu posso não usar eles e fazer o deploy na minha... máquina virtual, na internet, meu VPS, pode, tá? Mas você vai ter que fazer umas adaptações, obviamente, mas, enfim, nada demais. Você vai ter que criar um servidor na frente, né? E botar no ar. Eu posso ensinar isso também, cara. Na verdade, eu tenho agentes que rodam tanto na VPS, eu tenho agentes que rodam na Google Cloud, no Cloud Run. Então, você bota num container e faz o deploy lá. Eu tenho agentes que rodam aqui também. Então, enfim, dá para fazer tudo. Cada um tem seu caso de uso, né? E aqui o que a gente faz é exatamente isso que eu comentei com vocês, tá? A gente desenvolve, a gente colabora. Então, se você... eu trabalho num time, eu quero criar um time, a gente está trabalhando junto num projeto. Cara, eu não preciso trabalhar, só funciona na minha máquina e tal.
É bem simples colaborar com isso aqui. A gente faz testes. E teste é uma coisa muito importante. E provavelmente eu vou fazer um vídeo no futuro falando sobre testes. Porque é o seguinte, o que a galera faz, geralmente, por exemplo, quando desenvolve no N8N, cria o agente, aí ele testa ali fazendo prompt na mão. Testei, aí ele respondeu. Testei, ele respondeu. Não é assim que faz teste, cara. Esse é o primeiro teste que você faz para ver se está funcionando, para ver se a coisa não quebrou por algum motivo. Mas testes se fazem em quantidade, testes macios. Você faz tanto teste qualitativo quanto teste quantitativo. E aí, no final, você vai ter uma grande tabela de testes e você vai ter uma análise estatística se as suas respostas estão satisfazendo o seu critério. É basicamente assim, você automatiza o teste não é na mão. Tanto se fala de automação e quem desenvolve automação não automatiza o próprio teste, o que é muito curioso. E aí, beleza, fez o teste. Tudo certo, Ronald? Tudo certo, tá bonito, tá bonito. Beleza, você vai lá com o botão faz o deploy e você vai ter um endpoint na internet, onde seu agente vai estar lá e a partir daí você monitora. Uma dificuldade grande de ferramentas low-code também, monitorar. Você não sabe exatamente o que está acontecendo, quando está acontecendo, por que está acontecendo. Você entrega e pede a Deus que funcione e é isso. E fala que funciona muito bem, mas na verdade você nunca tem certeza, você não dorme em paz, você fica sempre se perguntando se está acontecendo alguma coisa errada, você nunca tem visibilidade suficiente. Beleza, então você já sabe o que é LangSmith, LangGraph, LangChain, e agora a gente está aqui no nosso agente, que você pode rodar aí na tua máquina igualzinho que eu estou fazendo aqui. Beleza, ele está respondendo aqui, então vamos fazer uma pergunta para ele usar a internet. Vamos lá. Qual é o melhor restaurante italiano italiano em Niterói? Beleza. Vamos ver. Ele deveria ir na tool, exatamente, ele foi na tool, né? Porque busca na web. Ele vai lá buscar restaurante, sei lá, e ele vai dar a resposta. E aqui a gente vê, ele deu a resposta aqui, falou que esse restaurante aqui, sei lá, como se fala, não vou arriscar, ali no Engenho do Mato. Beleza. E aí você vê como ele traz a resposta aqui, cara. Olha, ele traz o conteúdo, ele traz o título, ele traz a URL e ele traz o score. O score é legal porque nessa ferramenta aqui, se você quiser filtrar, por exemplo, por score, você fala assim, não, eu só quero o score acima de 0.8, tá? Porque a probabilidade daquela informação está correta. Ele vai lá na internet, vai buscar, e você pode filtrar, se você quiser botar 10 respostas. E é exatamente assim, cara. Esse aqui é a base do Deep Research. A gente pode criar um Deep Research usando basicamente a base disso aqui e expandir com aqueles gráficos que eu mostrei lá. Tá? Então, vamos lá, beleza. Então, eu vou pedir o site desse cara aqui. Vamos ver se ele traz o site pra gente. Qual o site do... beleza. Vamos ver se ele vai lá na internet e busca o site. Barará. Demorando. Beleza, foi. Beleza, trouxe o site aqui pra gente. Vamos ver se o site funciona. Tá aí. Coma, beba e relaxe. Mas só coma, beba e relaxe, depois de construir como um profissional, obviamente. Então, você viu aqui como construir um agente de maneira profissional. É assim que os grandes fazem, cara. Não é com ferramenta low-code. Não adianta. Você vai conseguir fazer MVP, você vai conseguir brincar. E por que eu estou falando isso? Porque eu tentei também, cara. Eu tentei vender a solução com low-code, cara. E chegou uma hora que bate num teto. E aí, qual o problema? Você mente para o cliente e não é o que um profissional deveria fazer, né? Fala que dá para fazer, mas não dá, você sabe que não dá. Se você já está construindo um tempo com low-code, com N8N principalmente, você sabe que tem um teto, você sabe que você vai ficar vendo vídeos infinitos na internet, você vai ficar fazendo gambiarra, atrás de gambiarra, tentando, mas, cara, é um caminho que você vai perder tempo, cara. Então, assim, você vai gastar 5 minutinhos aqui tentando implementar isso que eu te mostrei, e você vai ter um retorno, cara, difícil de medir, infinito, cara. É só você abraçar a ideia. Se de fato você quiser ser um profissional, profissionais usam ferramentas profissionais, amadores usam ferramentas amadoras. Está na hora de você decidir o que você quer, a oportunidade está aí. Se você gostou desse vídeo, eu te convido para se juntar aqui aos 1.000 inscritos. Impressionante, cara, isso aí eu queria agradecer. O vídeo passado, a galera gostou muito e muita gente se inscreveu e tal, entrou em contato comigo. Agradeço de fato aí o apoio. E é isso, cara, vamos construir, tamo junto. Não tem bala de prata, não tem mágica, tem trabalho, sério. Aí você pode construir, cara. Não tem, assim... A grande questão aqui não é ser gênio. A questão é você ter as informações certas, ter a disposição para construir e
fazer, cara. Fazer. Provavelmente, se você me olhar e você falar assim, ele tá construindo aqui, é porque ele já sabe. Obviamente, eu tô fazendo isso aqui há mais tempo que você, provavelmente, né? Então, eu tô um pouco na frente, de fato. E eu tô aqui exatamente para te mostrar, cara. Ao invés de você percorrer o caminho que eu percorri aí, sozinho, porque quase ninguém, quando eu comecei, que estava fazendo isso, você pode pegar aí, tem uma galera construindo junto, assim, tem a galera que falou comigo, tem a galera que está criando comunidade, enfim, se você quiser também me avisa, porque provavelmente eu vou criar, já que vocês acham que faz sentido uma comunidade, e eu estou criando e eu estou mostrando aqui para vocês o mundo real, né? Chega desse mundo de fantasia que te vendem, e provavelmente se você já está frustrado, já sentiu que tá, você sabe que eu estou falando a verdade, e se você ainda está considerando, cara, vai, tá bom, começa a construir com low code, vai lá, vê como é que é, pega as ideias, mas você vai chegar num teto, e aí você pode voltar aqui e começar a construir, e você vai ver que eu estou trazendo para você somente a verdade. Então é isso, até a próxima, abraço!